Primeiramente, gostaria de agradecer aí ao Ricardo e ao Kleber. Estamos abrindo mais um webinar da IRCO. Para quem não me conhece, eu sou o Flávio, sou um dos sócios da IRCO, mais voltado à área de outsourcing e também com os temas de tecnologia da informação, né? Aqui conosco nesse webinar temos o convidado especial Kleber, que é gerente de TI da RCV, que é nosso parceiro e fornecedor de tecnologia, sob o ponto de vista de segurança e conectividade e softwares e hardwares que a gente tem do nosso data center próprio, né? Então, é um parceiro bastante relevante dentro dos trabalhos que a gente tem voltado ao nosso cliente, que não é uma coisa tão transparente assim para o nosso cliente, mas que nós temos que ter todo o cuidado do mundo e somos muito diligentes e apurados no sentido de não deixar ter qualquer problema nessa área, né? E como não deveria ser diferente, o tema que a gente vai falar hoje é a LGPD, né, que é voltada à proteção de dados, então é a Lei Geral de Proteção de Dados. E para fazer a mediação desse webinar, eu tenho comigo aqui também o Ricardo, que é nosso gerente de TI, trabalha comigo aqui na Dom José de Barros, no nosso escritório central, e ele vai fazer a mediação juntamente com a apresentação do Kleber, que além de especialista de TI, se especializou muito na LGPD, inclusive com a certificação já do órgão oficial, ele é um certificador de LGPD dentro da legislação brasileira. Então, acho que o tema aqui é bastante relevante, todos os convidados são bem-vindos. Na medida que vocês tiverem qualquer pergunta, qualquer comentário, pode ir colocando aqui para a gente no chat ou na sessão Q&A, tá? Que a gente vai captando ao longo da apresentação do Kleber. E sem mais delongas, eu passo a palavra para o Ricardo se apresentar e depois o Kleber começar o webinar com a gente. Muito obrigado e que tenham todos uma boa sessão. Obrigado, Flávio. Obrigado a todos que estão nos assistindo. O meu nome é Ricardo, trabalho aqui na IRCO já há 22 anos. Eu sou gerente da área de TI e vamos falar hoje aqui sobre um tema, como dito pelo Flávio, bem relevante, bem comentado hoje em dia, né, no mundo corporativo, que é a LGPD. Muitos assustados, muitos preocupados, como cumprir essa nova lei, por conta de todas as exigências e dificuldades que ela implica para a gente colocar isso em prática. Passo aqui a palavra para o Kleber, que vai passar para nós aqui uma visão de como que a gente poderia fazer uma implantação, né, para a gente poder fazer um cumprimento da lei, seguindo as boas práticas que o mercado nos dispõe. Kleber, fique à vontade, por favor. Olha, obrigado, Ricardo. Obrigado, Flávio. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra participar desse webinar com vocês. Aí eu tenho acompanhado os eventos semanais que vocês têm montado, todos de altíssimo nível. Então, para mim é uma honra mesmo. Bom, eu vou colocar aqui, compartilhar a tela, a minha apresentação, para ficar mais fácil de falar. Eu tenho pouco tempo, então vocês me perdoem se eu acabar acelerando um pouquinho, tá? Mas para tentar mostrar um pouco de tudo. Só que mostrar um pouco de tudo, como eu estava conversando aqui entre nós antes de começar a apresentação, sem entrar nos detalhes técnicos, naquelas explicações em cima da lei, o que é o artigo tal, o artigo X, artigo Y, né? Eu vou tentar falar um pouco do modo um pouco mais prático, tá? Bom, breve apresentação, eu sou Kleber, eu sou funcionário da RCV desde 2008, mas trabalho com tecnologia, com TI, desde 2003, então faz bastante tempo, quando eu me formei em técnico eletrônico, e desde 2019 assumi a posição de consultor de segurança dentro da RCV. Tá? Comecei a me inteirar do assunto direito digital e segurança à privacidade, quando participava lá da Comissão de Direito Digital da OAB Santana, e também participei de um projeto muito bacana da OAB, que é o OAB Vai à Escola. Recentemente me tornei membro da NPPD
e do Legal Hackers do Grande ABC também, né, onde a gente tem montado alguns eventos voltados a direito digital, a proteção de dados, privacidade, né? Bom, bem rapidinho, então vamos avançar. A RCV é uma empresa de tecnologia que existe desde 1999, começou focada em infraestrutura, servidor, switch, né, firmando uma parceria bem sólida com a Cisco. Então, o nosso principal produto de conectividade é Cisco, apesar da gente trabalhar com outros fabricantes também. De um tempo para cá, a gente se fortaleceu, então criamos um estoque bacana lá e começamos a trabalhar com locação de equipamento. Então, a gente oferece hoje hardware como serviço, infraestrutura como serviço. Então, se qualquer empresa precisar montar o seu data center, seja ele local ou alocado em algum espaço grande como a Equinix ou qualquer outro desses grandes data centers, a gente tem condições de prover como serviço todos os equipamentos que vocês precisam para montar o espaço de vocês. E aqueles que querem trabalhar com a nuvem pronta já, né, que é com os grandes provedores de nuvem, aí, AWS, Microsoft, a gente também oferece serviço nesses ambientes. Podem ser ambientes híbridos, você pode ter alguma coisa local, outra na Microsoft, outra na AWS, enfim, a gente tem capacidade para atender em qualquer estrutura, né, qualquer topologia. Plano de recuperação de desastres, projetos especiais, a RCV como tem grande expertise em prestação de serviço, desde a raiz, lá desde a parte de infraestrutura. Então, a gente fez muito suporte já, então a gente consegue montar para as empresas a sua área de service desk, a sua área de atendimento, ou a gente consegue prestar esse serviço também, fazendo o service desk, fazendo primeiro, segundo, a parte de especialista, inclusive dentro do ambiente do cliente ou na RCV. Na verdade, na RCV, né, hoje em dia, a gente até postei esses dias no meu LinkedIn uma foto, fui na RCV para repassar essa apresentação aqui, ninguém trabalhando lá, todo mundo trabalhando em casa, mas a gente atendendo a todos os clientes sem deixar nenhum na mão. Então, o home office aí, mais do que nunca, provando de que o serviço remoto, o suporte remoto é possível, né, para aqueles que tinham medo. E sobre a LGPD, que é o que a gente vai falar hoje, então a gente já oferece o trabalho de DPO como serviço também, né, além de todo o trabalho de avaliação, que é tanto a orientação jurídica com a parceria de alguns advogados, e toda a parte de revisão de processo, de tecnologia, enfim, tudo que envolve a parte de adequação necessário para a LGPD. Outro resuminho bem rápido sobre a RCV, para a gente não perder muito tempo. Hoje a gente vai falar, então, sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais brasileira. Como eu disse, eu não vou entrar em detalhes, então, só para entender, a grosso modo, é uma lei que diz os direitos e deveres das empresas com relação à operação, ao tratamento de dados pessoais. E entendo por dados pessoais qualquer informação que seja capaz de identificar cada um de nós enquanto indivíduo. Então, o meu nome, o meu RG e também informações que não diretamente dizem quem eu sou, mas que associadas podem levar à minha identificação. Todos os detalhes da lei, eu não vou entrar agora, mas eu deixei o QR Code da RCV aí. Quem quiser pode escanear, entrar em contato conosco e a gente tem aí outros eventos falando sobre isso. A gente pode ir até a empresa, mostrar para vocês como funciona. A gente pode, enfim, fazer propostas, o que vocês precisarem saber, qualquer dúvida que vocês precisarem tirar sobre os detalhes da LGPD, pode entrar em contato conosco que a gente ajuda vocês, tá? Uma coisa interessante da Lei Geral de Proteção de Dados é que, apesar dela ser uma lei específica para a proteção da privacidade, ela não é a única. A gente já conhece aqui no Brasil uma série de outras leis, normas, voltadas à proteção de dados ou à privacidade, como preferir. Tem aí o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, o Código Penal fala sobre direito à privacidade.
a famosa Lei Carolina Dickmann, que não tem mais esse nome, mas que ficou famosa, né, pelo incidente de vazamento das fotos lá da atriz. O Marco Civil da Internet também fala sobre proteção de dados de uma certa forma, e é lógico que eu não posso deixar de falar da Constituição, né? Eu sei que tem advogados assistindo aqui, se eu faço qualquer apresentação sobre lei e não cito a Constituição, eu ia ser massacrado. Pois bem, na Constituição diz lá que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem da pessoa, assegurando o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Então, tá aí. A gente, mesmo que não existisse a LGPD, a gente já tem leis voltadas à proteção de dados. E tanto é verdade que algumas empresas, algumas pessoas já têm se valido de outros recursos legais para obter proteção acerca dos seus dados pessoais. Tá? Então, a gente já tem casos reais de processos, de pedidos, de petições para proteção de dados baseado no Código do Consumidor ou no Código Civil, enfim, tem uma série de casos aí. Para as empresas, sem falar em lei, mas aí em melhores práticas e outras regras e normas, né, compliances, enfim, existem mais uma série delas. Eu estou colocando só 3 exemplos aqui. Um exemplo de orientação, que é a ISO 27000, a série da ISO 27000, especificamente a 27701, que trata especificamente de privacidade, né? A ISO 27000 trata de segurança da informação, e a 27701 é um trechinho dela, é um anexo dela, que trata especificamente de privacidade. E aí as outras, e aí dependendo do ramo de negócio, o Ricardo estava dando um exemplo de uma apresentação que ele assistiu esses dias da área de saúde. A área de saúde está sujeita não necessariamente aqui no Brasil, mas mundo afora, nos Estados Unidos principalmente, sujeita a uma norma específica, que vou usar o termo brasileiro, abrasileirado, RIPA, né? E outras empresas que, por exemplo, trabalham com pagamento com cartão de crédito, gestão de cartão, né? Tem o PCI. O PCI, apesar de ser uma norma específica para cartão de crédito, ele é muito usado como padrão de segurança para diversos negócios. Eu já ouvi casos de auditorias de clientes que passaram por auditoria, que a primeira pergunta é: você é PCI compliant? Se você então está tudo bem. Ou seja, a empresa não precisa ser uma controladora, uma operadora de cartão de crédito, mas se ela segue todas as regras que o PCI exige, ela já está numa posição mais legal, né? A ideia é mais ou menos essa. A LGPD, se a gente fosse olhar grosso modo, tudo que a PCI exige, que a ISO sugere e outras regras, tudo isso faz sentido dentro da LGPD. Quanto à parte tecnológica, não tem muita novidade, tá? Então, teoricamente, a gente poderia se basear em outras leis, em outras normas para poder atender a essas necessidades. Mas mesmo assim, sabendo que existem regras, que existem outras leis e tudo isso, ainda tem gente que pergunta se a LGPD vai pegar ou não, principalmente diante dos últimos eventos aí. Eu vou dar um pouco mais de exemplo. Principalmente no começo, muita gente fala assim: que lei de proteção de dados? Imagina, eu vou obrigar as empresas a tomarem um monte de medida técnica para proteger? Não, ninguém vai fazer. É isso que a gente sempre ouviu, né? Então, eu vou tentar explicar. Quem já viu as minhas apresentações vai se familiarizar com esses próximos slides aqui. O que eu quero dizer é que lá fora não foi diferente daqui. Quando estava para surgir a GDPR lá na União Europeia, também a primeira coisa que aparecia na internet quando você entrava numa empresa, num site de tecnologia, era: você está pronto para a GDPR? Aqui no Brasil, lá em 2018, quando começou a surgir, a explodir o termo LGPD, qualquer página de tecnologia que você entrava, qualquer LinkedIn que você entrava de alguém que é da tecnologia ou da área de direito, aparecia lá: você está pronto para LGPD? Clica aqui que eu te ensino como se preparar. Não era assim? Lá não foi diferente. Existiu o mesmo approach. Também lá, aqui, vamos ver, ele está aparecendo. Notícias e informações a respeito da GDPR,
quais eram os riscos, qual é o perigo de você não estar de acordo com a lei, memes acerca da LGPD. Aqui, esse daqui eu acho bem bacana. São 4 passos para se adequar à GDPR, né? Faz o sinal da cruz e vamos embora, né? É mais ou menos assim. Aqui também tem muita empresa fazendo o sinal da cruz e rezando para dar certo. Um detalhe, viu, Kleber? Em média, as empresas levaram 18 meses, em média, para se adequar à GDPR na Europa. É isso aí. Uma boa estatística, um número bacana esse, e depois a gente traz ele para a nossa realidade hoje, para a gente pensar um pouco a respeito. A única diferença lá da União Europeia aqui com o Brasil é que o Brasil tem a mania de tudo acabar em pizza, né? E um exemplo disso é ver as coisas que a gente vem passando ultimamente. Aí eu coloquei alguns casos aqui só de passos, alguns para o bem, outros nem tanto, acerca da lei, né? Então são medidas lá de cima de quem diz as leis. Mas tem muitas outras rolando aí que a gente, né, volta e meia aparece um projetinho de lei, uma medida, alguma coisa assim, para tentar mudar alguma coisa na LGPD. Mas vamos focar nessas daqui. Bom, em especial a última. Bom, essa 14010, só para vocês entenderem. A LGPD era para entrar em vigor agora, 14, 16, tem meio que uma incerteza em cima dessa data aí, mas agora em agosto, entre 14 e 16 de agosto. A Lei 14010 diz que a lei entra em vigor agora em agosto, mas que as penalidades só serão aplicadas em agosto de 2021. Então, isso já existe. Então, essas datas já são oficiais. A LGPD entra em vigor agora, em agosto, daqui a alguns dias, daqui a 8 dias, mas as penalidades só no ano que vem. No entanto, tem aí uma medida provisória que não tem nada a ver com a LGPD. Era uma medida provisória que visava ajustar lá os detalhes sobre o pagamento do auxílio emergencial por conta da pandemia que chegou até o Brasil aqui, do coronavírus. Quer dizer, enfiaram lá dentro umas linhas lá dizendo que tudo bem, nós vamos pagar desse jeito, a Caixa Econômica vai fazer isso, não sei o quê, e a LGPD vai ficar só para o ano que vem. Só para maio do ano que vem. Essa medida provisória foi para lá, foi para cá. Ontem saiu um parecer preliminar do redator, que está lá do comitê, da comissão que está analisando essa medida, dizendo que ele não acha que deve continuar essa cláusula, que ele sugere que seja excluída esses itens que falam do adiamento da LGPD. Ou seja, tudo bem, a medida ainda não foi votada. Então, ela tem até final de agosto para ser votada. Se, por acaso, isso daqui realmente for retirado da medida provisória, com a votação, e a votação acontecer depois do dia 16 de agosto, sabe o que acontece? A lei entra em vigor imediatamente. Com autoridade nacional, sem autoridade nacional, do jeito que for. Se nada mais impedir, semana que vem a gente tem LGPD no Brasil. E aí a preocupação de todo mundo, e a que a gente vê em todas as apresentações por aí, é essa daqui, ó, que a LGPD vai aplicar uma multa de 50 milhões, ou 2% do faturamento, se for maior, né? Mas, para ficar pior, tem gente que a gente ainda tem algumas incertezas nesse âmbito. Por quê? A multa pode ser de 50 milhões. Pode ser de 50 milhões por dia. Pode ser de R$1.000 por dia, porque tudo depende de como a autoridade vai interpretar uma infração. Pode ser que seja uma infração leve e ela vai determinar lá que não, você vai receber R$1.000 por dia até o limite de 50 milhões. Ou não, se é uma empresa com peso e que não tomou nenhuma medida de segurança e que tratou a lei como gato morto, então possivelmente vai aplicar uma multa maior. Ninguém sabe exatamente como vai ser isso. Por exemplo, né, Kleber? Por exemplo. Né? A ideia é essa. Oi? Cada evento
uma penalidade, né? É por evento. Exatamente, para cada evento uma penalidade. Então, se tiver reincidência, a possibilidade de ser maior a multa ainda. Então, tudo isso ainda a gente não sabe como vai ser, porque a autoridade é que vai ajustar essas regrinhas, né? A autoridade que, apesar dela existir, ainda não está formada, né? Ainda não tem seu corpo técnico, jurídico, todo preparado ainda. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Para a gente ficar só preocupado com 50 milhões, eu acho que é um engano. Assim, a gente não tem que ficar pensando que o máximo que a gente vai gastar é 50 milhões. Pode ser que não seja, como pode ser que seja mais do que isso. Tá? Qual que é a ideia? É a gente tentar pensar na LGPD não como uma ameaça, mas como uma oportunidade. E está aí um outro caso da GDPR. A GDPR também usou algumas empresas também usaram essa filosofia de tratar a GDPR como oportunidade. E eu vou explicar por quê. Ao mesmo tempo que a GDPR e a LGPD podem ser uma ameaça para a marca, porque vamos imaginar que o Facebook teve um vazamento de dados. Eu nunca vi isso acontecer. Mentira. Eu já vi várias vezes. E aí, o que acontece com o Facebook quando tem um vazamento de dados? Caem lá as ações do Facebook. Cai 7%, 6%, não sei quanto. E sabe o que acontece depois? Bom, o Facebook, como a gente não tem preocupação nenhuma com a nossa privacidade, a gente abre a nossa vida lá, a gente sabe que ele tem vazamento de dados, a gente sabe que aqueles aplicativos que faz a gente envelhecer, que faz maquiagem, aquela coisa toda, pode roubar os nossos dados, mas a gente continua postando tudo lá, né? Então, tudo bem, o Facebook já se reergueu, já estourou as ações dele de novo. Mas para uma empresa que preza pela sua imagem, uma imagem negativa dessa, ela pode gerar uma insegurança comercial. Ou seja, aqueles parceiros que eu tenho podem parar de fazer negócio comigo porque não tem segurança se eu vou conseguir proteger os dados dele. Então, esse é um efeito. Mas o efeito positivo, qual que é? Que as empresas que se prepararem para a LGPD vão ter um efeito reverso, ou seja, vão ser mais atrativas para o negócio. Então, se você falar assim, eu sou LGPD ready, aqui, tô tudo certo com a LGPD, eu fiz o meu, já vou adiantar o passo, mas eu fiz o meu mapeamento de risco, fiz minhas adequações de processo, já fiz tudo certinho aqui, o que acontece? Quando uma empresa bater na sua porta e falar assim, eu estou precisando de uma empresa que faça folha de pagamento. Pode vir, porque aqui já está tudo certinho. Eu tenho mapeamento de risco, minha tecnologia, eu tenho tudo para proteger. Olha, vamos lá, só fazer um parênteses. Não existe empresa 100% seguro. Isso a gente tem que deixar claro, né? Então, por mais que você esteja totalmente preparado, ainda corre-se o risco, né? Tem um ditado aí que diz que a gente não tem que se preocupar com se vai haver um vazamento de dados, mas quando ele vai haver, né? É mais ou menos assim. Todo mundo está sujeito a isso mesmo com todas as medidas de segurança. Mas aqueles que estiverem mais preparados são aqueles que vão estar mais competitivos no mercado, tá? Se eu hoje tiver que fechar um negócio com qualquer empresa, eu vou perguntar para eles se eles têm todos os requisitos de segurança de informação. E quiçá mandar um questionário desse tamanho assim, perguntando, você tem isso, você tem aquilo, você faz não sei o que, você tem processo, você tem... Do mesmo jeito que eu já vi muitas empresas fazendo. Tá? Então, a ideia principal é essa, gente. É pensar na LGPD não como uma penalidade, mas como uma oportunidade. É deixar de ser... eu costumo falar, até peço perdão, mas costumo falar dos advogados de porta de data center, que são semelhantes aos advogados de porta de cadeia, que são aqueles que esperam a pessoa ser presa para chegar lá e falar assim, vem aqui que eu te ajudo. Os advogados de porta de data center falam assim, espera chegar a penalidade, vem cá que nós vamos achar um furo lá no legítimo interesse para proteger você. Não é a melhor saída. Eu gosto muito dos nossos parceiros, porque todos os advogados com quem a gente já conversou estão pensando no preventivo. Vamos preparar vocês para vocês não terem que se preocupar com a penalidade depois. Até porque, Kleber, desculpe, até porque vai passar a ser uma regra de mercado
as empresas procurarem um parceiro que está regulamentado dentro da lei, seguindo todos os passos. Sim, né? Por quê? Porque todos são, eu sei que eu posso até estar adiantando um pouquinho aqui que você vai apresentar, mas todas as empresas, elas são controladoras de dados, seja funcionários, seja de seus clientes, seus fornecedores. Então, quando ela vai contratar um serviço, por exemplo, se ela vai ter que passar essa informação para um terceiro, ela vai ter que ter a preocupação de saber que aquele terceiro está de acordo, seguindo toda a regulamentação da LGPD em termos de proteção de dados. Por quê? Porque ele, como controlador, ele é responsável pelaquela informação que ele detém para ele poder passar para um terceiro. Então, a lei, ela pega todos. Primeiro, porque todos são controladores de dados. Segundo, os operadores, né, as empresas que vão trabalhar com essas informações, se elas não tiverem enquadradas, elas vão ter dificuldade no mercado. Porque ela vai passar a ser deixada ali em segundo, terceiro plano, perdendo espaço para quem, como você falou, para quem está ali tudo ok, com tudo certinho, atendendo a legislação. Exatamente. Eu queria dar 2 exemplos sobre isso que você falou. Primeiro, a gente fez uma reunião com uma indústria alimentícia. Eles fabricam enlatados. E nessa reunião, a gente estava lá com o gerente de TI e o controller da empresa. E aí, o que aconteceu? Eles falaram assim, então, peraí, pelo que você está me falando, não é só uma coisa de TI, não é só a gente colocar aqui o DLP ou não sei do que, né? Eu falei assim, muito pelo contrário, isso é uma coisa da empresa inteira. Eu falei assim, não, mas a gente aqui, nós somos uma indústria. Eu só tenho que acionar o pessoal do RH. Eu falei assim, você vai ter que acionar o pessoal do RH, porque ele tem todos os contratos com o funcionário que vai ter ajustado, a TI vai ter que se preparar tecnologicamente, mas vamos supor que você vendeu um lote de equipamento, então a sua equipe de logística, que tem lá um motorista, de repente você pode ter relação com essa informação, porque você tem que você tem que saber quem é que está levando seu produto até o supermercado. Chega no supermercado, alguém assina a nota fiscal, então você já tem os dados do cara que assinou a nota fiscal, e aí colocou na prateleira. Vendeu lá 200 latas de comida lá. Aquele lote inteiro estragou por algum motivo. São 200 pessoas físicas ligando no seu saque. O que o saque vai fazer? Nome, telefone, endereço, CPF, vai pegar tudo do cliente, pessoa física, em nome de quem? Da indústria de alimentos. Então, quer dizer, também tem que tomar cuidado com os passos aí, com por onde vem, por onde vão os dados, né? Tem que ter toda essa preocupação. E um outro caso, aí é um exemplo, na verdade, é uma associação que eu faço da LGPD com o processo de ISO 9000. A ISO 9000, quando surgiu, quando veio para o Brasil, lá nos anos 80, se não me engano, começou porque grandes montadoras estrangeiras começaram a implantar a ISO nas suas fábricas aqui, na sua linha de produção aqui, e aconteceu o quê? Que a montadora comprava o motor de uma siderúrgica, aí comprava a rosca de uma metalúrgica, sei lá de onde, comprava as borrachas de uma outra indústria. Acontece que essa montadora começou a exigir que essas pequenas também estivessem adequadas ou tivessem processos ISO implantados na sua linha de produção. Aí acontecia que o tiozinho da esquina que tinha um torno, porque ele fazia só um parafuso para Honda, por exemplo, para Toyota, ele tinha que ter ISO nesse processo de tornear um parafuso. O que aconteceu? Esse tiozinho que tinha ISO, por causa de um torno, ele era mais competitivo, porque ele conseguia vender para a Toyota, e a empresa que tinha um quarteirão inteiro com 20 tornos sem ISO não conseguia vender para a Toyota. Na prática, é isso que vai acontecer com a LGPD. Tá? E aí, tá bom, então vamos lá. Se é que eu conseguir convencer vocês de que é importante, como a gente faz para estar preparado para isso? Na RCV, a gente chama esse processo de adequação de processo do tripé da privacidade.
Eu já vi, tem uma amiga nossa que é consultora também, que ela abriu um pouco mais e em cinco pés fundamentais aí, né? Porque ela destrinchou a governança em treinamento, gestão, né? Então ficou um pouco diferente. Mas, a grosso modo, eu ainda acredito que isso daqui atende. Por quê? O que é a parte de governança? Governança vem de governar, né? Então, vamos entender que a governança é o papel de entender como o dado está sendo tratado lá dentro. Então, de onde ele vem, por onde ele passa, de onde ele vem, quais são os contratos que atendem essa coleta, por onde ele passa, quais são os acordos, contratos que defendem isso, qual é a tecnologia que protege esse dado, para onde ele vai, se isso está acordado também, e qual é o destino final, como ele é excluído, como ele é guardado. Então, a governança é que gerencia tudo isso. E aí tem o jurídico, lógico, você tem que ter o contrato com o seu funcionário, com o seu prestador de serviço, com o seu parceiro, porque ele tem que garantir para você que ele tem segurança. Aí você tem que ter tecnologia para proteger as suas informações. E aí, mais para frente, eu vou mostrar um gráfico bacana que eu adaptei. Eu copiei um mais simples aí da E7, que é um fabricante de antivírus, e achei que faltava algumas coisas, melhorei ele. Depois eu mostro para vocês. Então, tudo isso faz parte do processo de adequação. Agora, por onde a gente começa a implantar esse processo do tripé da privacidade? Aí, isso daqui não fui eu que inventei. Isso daqui já existe. A IBM trata desse jeito e muitos outros, eu acho que todos os outros tratam desse jeito. O processo consiste, é um ciclo, né? Então, primeiro você avalia para saber como você está, define o que vai fazer, faz as mudanças que precisa, coloca em operação e aí monitora a ver se está tudo bem. Se tem problema, começa de novo. Avalia, define, é próximo passo, transforma e assim vai. Qual que é a ideia disso? Essa é a ideia do que a gente vem ouvindo muito por aí de jornada LGPD. Nada pode ser, não é que nada pode ser feito. É difícil você sair do zero para uma implementação LGPD 100%, porque o custo pode ser muito alto. Além disso, o primeiro passo de todos, que é a avaliação, é o orientador das suas ações. Você não pode sair fazendo nada sem antes saber o que você precisa fazer. Então, assim, se alguém bater na sua porta, oi, eu tenho uma solução aqui para LGPD. Eu já participei de milhares não sei, milhares é muito, mas de dezenas ou centenas de apresentações de produtos. Fala assim, solução para LGPD é um antivírus. Solução para LGPD é o backup. Solução para LGPD, DLP. DLP está lá no topo da minha matriz de maturidade, meu gráfico de maturidade. Mas tem gente que oferece DLP como sendo a solução mágica para privacidade e proteção de dados, para LGPD. E, na verdade, às vezes não adianta você ter uma solução mega das galáxias que vai custar 5% do seu faturamento, que às vezes era mais fácil você esperar chegar a multa para pagar, mas aí você gasta 5% do seu faturamento numa solução de DLP caríssima e você não tem o básico, ou não tem processo, ou você tem DLP, mas como é que o DLP vai proteger um papel que alguém preencheu à mão? E o DLP não protege o papel. Como a gente conversou, né, Kleber? Não acontece aquela famosa foto, né? A foto, o celular tira a foto de um monte de coisa lá que o DLP não está protegendo, não é? Então, tem Kleber, esse tipo de preocupação. Kleber, você me permite, eu representante aqui do grupo de contadores que conhece mais aquilo que é débito e crédito, o que é uma DLP em grandes linhas, por favor? Vamos lá, DLP. O DLP é um produto, é uma solução tecnológica que, traduzindo, significa prevenção contra roubo de dados. Então, é o Data Leak Protection, Data Leak Prevention. O pessoal muda um pouquinho, mas a grosso modo é isso. É uma solução tecnológica que, por exemplo, monitora se você mandou um e-mail que tem um número de CPF. Você enviou um e-mail, em algum lugar do e-mail tem um número de CPF e confere com a característica do número de CPF, ele pode bloquear. Ou se tem um nome, 2 pontos, ele pode bloquear, para evitar que você passe um e-mail com dados pessoais. Ou que tenha o nome de um cliente específico. Assim, não, se sair qualquer coisa do McDonald's,
não sou, cliente McDonald's não é meu cliente, mas se fosse, alguém imprimiu um arquivo escrito McDonald's, não pode imprimir, bloqueia aquilo. Então, o DLP tem uma série de regras que fazem esse tipo de proteção. É possível implementar? É possível. É complexo, tem que ser feito com muito cuidado e muito planejamento, porque se for implantado de qualquer... Você imagina sair bloqueando tudo que tem CPF. No escritório de contabilidade, onde 90% das informações tem CPF, você fecha o negócio, para o negócio. Então, tem que ser feito com muito cuidado. E, às vezes, que é o que eu falo na parte de... É o próximo slide até, né? Na parte de definição, a gente pode, talvez, ajustar as coisas todas antes, o processo e os outros serviços, a tecnologia, para não precisar chegar no DLP. E, se chegar, a gente consegue trabalhar com regras mais suaves para não precisar impactar no negócio, tá? Mas nós só vamos saber isso se o processo de diagnóstico for bem feito. Tá? O processo de diagnóstico, que é essa avaliação, o assessment, ou o tal do DPIA, que é o relatório de impacto, né, que a GDPR chama de DPIA, aqui no Brasil ainda não tem nem detalhes sobre como vai ser esse relatório de impacto. A gente já viu muitas empresas fazendo, com os grandes escritórios de advocacia ou com empresas de tecnologia mesmo, fazendo os relatórios de impacto, mas que na prática a gente ainda não sabe como vai ser. Eu costumo falar assim, se eu tivesse que dizer como vai ser o relatório de impacto, vai ser um aplicativo igual de transmissão de imposto de renda. Todo DPO tem lá que instalar o DPIA no seu computador e preencher lá os dados. Para mim, seria isso, mais prático e bem a cara da tecnologia brasileira, né, do sistema de informação brasileiro. Mas, assim, eu não estou dizendo que os que já foram feitos até hoje estão errados, muito pelo contrário, tá certo? Talvez um ou outro falte informação, porque muitas vezes a empresa foca no jurídico e esquece que ele precisa ter tecnologia para fundamentar tudo aquilo que ele está falando. Ou tem empresas de tecnologia que dizem como tem que ser, mas esquece que o jurídico tem que estar preparado para aceitar aquilo. Eu não sei se vocês estão entendendo que eu estou focando muito na parte do diagnóstico. Por quê? A pergunta aqui é como fazer. E, para mim, é muito claro que o como fazer depende muito dessa parte de diagnóstico. Tá? É a partir daqui que a gente vai seguir para os próximos passos, que é o de definição, que é onde a gente diz o que a gente pode fazer para evitar problemas, primeiro, sem gastar muito. Né? Os processos de minimização, por exemplo, significa que você vai colher menos dados pessoais para evitar ter problemas. Eu só vou colher aquilo que eu preciso realmente para tratar, para poder avançar. E depois pode ser que tenham ajustes em processos, em sistemas. Às vezes, se eu tirar um botão de exportar da minha telinha do sistema lá, eu já resolvi mais da metade dos meus problemas. Eu não preciso de um DLP se eu tiver um botão de exportar. Se eu manter aquele botão de exportar, o DLP não vai resolver, porque o cara exporta na casa dele lá, porque a aplicação é web, na casa dele não tem DLP. Entendeu? Então, aqui é onde a gente começa a definir, com base no diagnóstico, como a gente vai ajustar cada passo. E aí, aqui, eu juntei tudo, porque a parte de transformação, operação e monitoramento tem a ver com tudo isso que está aí. Então, colocar em prática os ajustes de políticas internas, política de segurança, política de privacidade, política de uso de dispositivo móvel, enfim, tudo que o teu funcionário, que a empresa tem que saber, ajustar os procedimentos, como usar uma coisa ou outra, para que serve o e-mail, para que serve a impressora, só pode mandar para a impressora, enfim. E aí ajustar os termos e contratos com parceiro, fornecedor, funcionário e por aí vai. Aí vem todas as ferramentas de segurança e a parte de governança, que é onde entra o DPO, que é o cara que vai apoiar a alta gestão nesse sentido. Teoricamente, é quem vai dizer para ele assim, ó, tá aqui, isso aqui tudo está seguro. Se alguém de fora chegar pedindo informação pessoal da empresa, você, eu quero saber se vocês têm meus dados salvos aí, é o DPO que é o responsável por isso, é o encarregado desses dados, né? Então ele que vai, que sabe exatamente onde a empresa guarda, o que ela faz, e aí todas as outras áreas, né? Você tem que ter o DPO, mas a sua área de segurança, de informação,
ou de tecnologia, de infraestrutura, que vão apoiar esse profissional. Os comitês, que são que envolve os responsáveis por todas as outras áreas, que também vão apoiar esse profissional dando informação. E aí aqui, ó, é o gráfico que eu falei de gráfico de maturidade, grau de maturidade para proteção de dados. Vocês podem ver que lá embaixo, apesar de eu dividir em small business, médio e enterprise, vale mais a linha de crescimento das soluções, tá? De maturidade mesmo. Por que eu coloquei, separei esse MB? Para dizer que qualquer empresa tem obrigação de ter um antivírus, um firewall, um backup, um anti-spam, e aí já não é tanto obrigação, mas é recomendado que tenha criptografia de disco, múltiplo fator de autenticação. Quer dizer, aqui começam as coisas técnicas, que eu prometi que não ia falar para vocês, né? Então eu vou passar rapidamente, mas é importante vocês saberem, e quando vocês vierem falar com a gente sobre implantação, realmente, eu vou focar muito nesse gráfico aqui, tá? Agora, lembram que eu falei que você pode ter, que assim, o problema não é se vai ter vazamento, é quando vai ter vazamento, né? Então, tem essa imagem, esse texto eu gosto muito de mostrar para dizer assim, que você pode ter todas as proteções, mas sempre vai ter um buraquinho, uma passagem que o hacker vai encontrar, ou que o usuário mal intencionado ou o usuário distraído vai acabar abrindo, né? Então, sempre tem por onde burlar tudo isso. Então, eu acho legal a frase que há muito mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Se a gente trouxer isso para a tecnologia, né, tem muito mais risco no nosso ambiente do que a gente pode imaginar. Tem muito mais vulnerabilidade no nosso ambiente do que a gente pode imaginar. E por isso é tão importante a gente adicionar a todo esse processo um plano constante de treinamento e conscientização. Porque se você tiver todas as soluções do mundo lá dentro, mas o teu funcionário não souber, não tiver noção de segurança, de como aquilo é importante para ele, para a empresa, e para todos aqueles que estão em volta dele de um modo geral, não vai adiantar de nada. Então, você pode investir milhares e não vai ter sucesso. Tá? É porque, né, gente, Kleber, desculpe, quando a gente fala LGPD, quando a gente fala dados, comumente vem na cabeça das pessoas o quê? Dados, tecnologia, TI. Então, é um problema do TI, né? A empresa tem que investir em tecnologia, tem que melhorar seus sistemas para se enquadrar à lei. Mas é exatamente como você está citando, ou seja, envolve todo o segmento da empresa e todas as pessoas da empresa. Né? É um conjunto de ações que ela tem que ser tomadas, elas têm que ser mapeadas, discutidas, melhoradas e colocadas em prática de forma que todos tenham noção do que representa ou o que vai passar a representar a importância dessa lei. Né? Exatamente. E é importante dizer também que assim, a lei em especial traz responsabilidade para a empresa, para a pessoa jurídica, não para o funcionário. Só que é importante que, quando a gente fala de políticas e procedimentos, tem que estar descrito na política e procedimento quais são as responsabilidades do funcionário com a empresa. Então, tem que estar tudo alinhado. Se a empresa tem responsabilidade com os clientes dela, com os dados pessoais, então ela tem que, de alguma forma, linkar ou criar uma corresponsabilidade que seja dentro de um relacionamento interno, um contrato de parceria que tem entre o funcionário e a empresa, né? Então, o funcionário tem que ter ciência que ele também tem responsabilidade e que ele pode ser penalizado por isso, tá? Dentro do que rege a CLT e Código Civil e Código Penal e tudo isso, ele pode ser responsabilizado também. Só que se ele não sabe, se ele não é treinado, ele vai fazer e, assina aqui a política de segurança. Assino aqui, concordo que eu li a política de segurança. Leu coisa nenhuma. 95% não estou chutando, é uma estatística que eu não tenho, mas eu acredito que a grande maioria dos funcionários assina a política de segurança, mas não sabe o que está escrito lá dentro. E é no treinamento que você vai enfiar na cabeça dele que ele tem responsabilidade, que está lá escrito naquele papel que ele assinou.
Até porque ele faz parte dessa cadeia porque ele é um titular de dado também, né? Exatamente. Ou seja, aí, olhando pela outra ótica, alguém pode estar fazendo com as informações dele aquilo que ele talvez faria aqui, ou de má fé, ou por má treinamento. Exatamente. É isso mesmo. Bom, pessoal, é assim, eu prometi que eu ia falar 40 minutos, passei um pouquinho, mas eu acho que eu consegui, espero que eu tenha conseguido cumprir a minha missão. E aqui eu deixei de novo aqui o QR Code da RCV e da IRCO. Intencionalmente eu coloquei, vai cair no site da IRCO, mas vai cair onde ela cita a parceria com a RCV. Mas é o site da IRCO, vocês podem entrar lá e consultar todos os serviços que a IRCO pode prestar também. Elas têm um trabalho de auditoria sensacional também, quando a gente fala de auditoria para negócios, né? E eu estou aberto às perguntas aí, acho que quem fez perguntas Legal. Durante o webinar aí... O Kleber e Ricardo, vocês permitirem, antes de a gente chegar na parte aí das perguntas e respostas, acho que é importante também mencionar, né, que diante de toda essa legislação, a criação de uma agência regulatória no Brasil, a exemplo de diversas outras agências regulatórias. Então, por exemplo, na área de telecomunicação, você tem lá a Anatel, né, que regra justamente a relação de fornecedor com o indivíduo, né, com as pessoas. Então, quando alguém se sente prejudicado, essa pessoa ela vai até a Anatel para fazer uma reclamação que, por sua vez, aciona as empresas de telecomunicação que têm o registro nesse órgão regulador, né, por serem habilitadas em comercializar a telecomunicação no Brasil. O mesmo também, né, ou semelhantemente, vai acontecer com a LGPD, né? Então, vai ter a instituição de uma agência nacional, né? A sigla é a ANPD, tá certo? Agência Nacional de Proteção de Dados, né? E que vai ser a agência responsável em mediar justamente as reclamações que podem acontecer de violação dos dados pessoais. Então, aquilo que o titular se sentir prejudicado por qualquer empresa que não tenha cuidado ou que não tenha obedecido, por exemplo, norma da regra que diz, olha, se eu pedir para você deletar meu dado pessoal, você é obrigado em deletar, e se você não conseguir me mostrar a evidência, eu vou e coloco uma reclamação na ANPD, né? E a ANPD, por sua vez, é que vai acionar o representante de cada empresa, que é a figura do DPO, né? Que é o Data Protection Officer, que cada empresa também vai ter que nomear dentro da sua estrutura, né? Então, só para dizer que, além de ela ter essa amplitude que pega 100% das empresas, é importante dizer que também vai ser regulada por uma agência regulatória no Brasil e que vai ser encarado com muita seriedade, assim como... Travou? Voltou. Travou o link do Flávio. Travou o link do Flávio. Mas é isso mesmo que ele está falando. A gente vai, aqui no Brasil, vai ter... na verdade, o trabalho é semelhante à Anatel, só que eles deram o nome de autoridade, não de agência. Mas é isso. A gente vai ter uma instituição governamental que vai cuidar do controle, das investigações, das penalidades. Então, na verdade, será, entre aspas, a dona da lei, né? É ela que vai... Isso, a grosso modo é isso mesmo. Mas os detalhes das sanções vai estar tudo a encargo da ANPD. Desculpa, eu caí por um minuto, desculpe. Tranquilo, Flávio. O interessante em cima da questão da ANPD é que a lei está praticamente aí às vésperas de entrar em vigor, né? Se não acontecer tudo aquilo que você comentou no início, e a gente não tem nenhum indício de que existe uma movimentação da criação propriamente dita, né? A definição dessa agência, né? Da estruturação, na verdade, né? Ela já existe, mas a gente não tem, eu não tenho notícias de quando ela realmente vai começar a trabalhar. E acho que isso é importante. É lógico, a gente teve um atraso por conta da necessidade de isolamento,
Então, não dá para sair criando uma agência para todo mundo para trabalhar. Até dá, porque hoje em dia a gente faz tudo remoto, né? Então, não tem muita desculpa nesse sentido. Poderia ser feito. Tudo está sendo feito remoto hoje em dia, ou quase tudo. Então, poderia se avançar nesse ponto também. Mas ainda não temos definição do corpo técnico, corpo jurídico da autoridade, né? Então, esse que é o impasse hoje. E por isso é impossível hoje começar a aplicar penalidades. Então, a gente tem, voltando naquele ponto que você falou, lá na União Europeia, teve empresa que eles tiveram 18 meses para se adequar. E ainda assim, teve empresa que teve dificuldades. Aqui no Brasil, agora, a gente tem 1 ano para começar a receber multa, 1 ano para estar adequado, só 12 meses. A autoridade nacional também tem menos do que isso para estar preparada e começar a mexer os pauzinhos lá, começar a ditar as regras, né? Mas aqui no Brasil, a gente já tem menos de 1 ano, já tem 1 ano só para fazer. Kleber, deixa eu aproveitar aqui, deixa eu fazer uma pergunta para você, em cima das boas práticas, né, que foi o foco da palestra que você nos apresentou. Falando especificamente das políticas, porque a gente ouve falar muito, né? Política de privacidade, principalmente, né? Política de privacidade e política da segurança da informação. Uhum. A empresa focando somente em cima dessas duas políticas, ela pode se sentir ali mais confortável em relação ao tratamento com o seu cliente, com o seu usuário, com o seu fornecedor. Até onde isso é um mito ou a empresa ela tem que ter a preocupação de se aprofundar mais nessa questão das políticas a serem implementadas? Olha, eu já vi políticas de segurança que tem 2 páginas e já vi políticas de segurança que tem 80. São 2 extremos. Tem políticas que falam assim, aqui a gente só manda e-mail internamente e só algumas pessoas mandam para fora. Aqui ninguém imprime assim, nesse formato. Já vi políticas de segurança que tem detalhes e anexos que falam aqui a gente, né, como são todos os processos de segurança, como é o computador, se o dispositivo móvel é da empresa ou é da pessoa, se ele tem gestão de dispositivo móvel, tudo que tem, e aí tem lá, vamos lá, a gente tem firewall, então tem a política de firewall, então tem que dizer, quando é solicitada uma regra de firewall tem que ser feito desse jeito, quando é aberto um usuário no AD, na rede, tem que ser feito desse jeito, quando você... São as regras, são as políticas mais detalhadas. Então, o ideal é que a política tenha o máximo de detalhes possíveis sobre o seu processo, sobre a sua segurança, tá? Sobre o seu ambiente, no modo geral. Só que para ela ter esses detalhes, ela tem que ter fundamento. Então, não adianta você copiar uma política, colar, enfiar o seu logotipo lá e dizer eu tenho uma política de segurança. E não ter o fundamento técnico e não ter conhecimento da política. Então, tem vantagens da política muito extensa, porque ela tem todos os detalhes. Desvantagens. O seu funcionário não vai entender bolufas daquilo lá e ele não vai lembrar o que está escrito. Então, o desafio é achar um meio termo. A política tem que ter informações suficientes sobre como você trata a segurança da informação dentro da empresa, mas ela tem que ser simples o suficiente para que o teu funcionário leia e entenda aquilo. Tá? Às vezes, mesmo com treinamento, quando a política é muito complexa, mesmo com treinamento, o funcionário não entende. Então, tem que ser balanceado, tem que estar no meio termo. E dizer que só a política resolve? Não, só a política não resolve, como eu falei. Ela tem que existir, mas ela tem que ser seguida. E tem um detalhe, né? Quando a gente fala de regras de segurança, de incidente de segurança da informação, por exemplo, você vai falar incidente de segurança da informação é o quê? Quando pega um vírus? Um vírus é um incidente de segurança. Um ransomware, que é aquele vírus que sequestra os dados, né? Criptografa, bloqueia os dados, você tem que pagar resgate lá para ter as suas informações de volta. É um incidente de segurança. Mas se alguém deixou de cumprir uma cláusula daquela lá da política e tirou a foto da tela, por exemplo, da tela do sistema que tem os dados da pessoa, aquilo ela descumpriu a política de segurança da informação. Isso é um incidente de segurança. E essa política de informação que foi feita há 5 anos atrás e nunca ninguém viu, tem aí um incidente de segurança da informação também, porque de 5 anos para cá, muita coisa mudou. Sistemas foram atualizados, telas mudaram, tecnologia foi trocada.
e se não está seguindo, e se tem um incidente também. Então, a política tem que ser vista como mais uma ferramenta de proteção e ela tem que ser tratada com carinho. E aí entra, inclusive, aquilo que você citou, né, do ciclo vicioso da questão da LGPD. Porque você, constantemente, você tem que estar fazendo avaliação. Exatamente. Né, porque, como você disse... Um ciclo virtuoso, no caso. Ciclo virtuoso, porque você praticamente nunca pode se acomodar e dizer, já estou pronto, está tudo bem, né? Pelo menos uma vez ao ano, você fazer todo esse ciclo para você se certificar que está tudo em ordem. Né? Exatamente. Isso aí. Legal, Ricardo. E me permite aqui, tem uma pergunta que eu achei muito interessante para a gente voltar para o Kleber, no sentido de se a aplicabilidade da lei, Kleber, ela tem uma nota de corte à empresa ou ao segmento que essa empresa pertence, né? Ou seja, são só para as empresas de varejo que lidam com pessoas físicas ou, né, companhias aéreas, hospitais, pequenas, médias, pequenas, grandes, enfim. Existe alguma nota de corte que algumas estarão isentas a isso? Não existe. Não existe. Se a gente for ver ao pé da letra, a lei se aplica até a vendedora de quê? Vamos lá, dar um exemplo. Aquela tiazinha que vende salgadinho em casa, sabe, faz salgadinho para festa, e aí quando a pessoa vai lá comprar o salgadinho, ela pega, me dá o seu nome aqui, anota no caderninho, e pega o nome e telefone da pessoa, deixa para pagar depois, qualquer coisa do tipo. Aquele caderninho lá tem que estar protegido. Segundo a lei, até isso tem que estar coberto pela lei, tem que estar seguindo a lei. Então, o papelzinho tem que estar protegido. Assim, estou pegando, mas aí vamos lá, né? Estou pegando os seus dados aqui embaixo já tem um termo de consentimento no meu caderninho, assina aqui para mim, não vai ser bem dessa forma. Mas a lei é para todos, então não existe uma nota de corte. Como isso vai ser tratado depois, é mais uma incerteza que a gente tem. Mas, na prática, todo mundo tem que se preocupar. O pequeno escritório de contabilidade que tem lá 5 funcionários tem que se preocupar. A indústria gigantesca, que teoricamente só tem relacionamento com outros negócios, ela também tem que se preocupar. Por quê? Primeiro, ela tem funcionários, então ela tem que cuidar dos dados pessoais dos funcionários. Segundo, pode acontecer de um parceiro dela ter um relacionamento com dado pessoal, mas está respondendo em nome dela. O caso do saque, por exemplo, que eu dei, né? A indústria tem o saque está falando como? Em nome da minha empresa. Então, a gente tem uma corresponsabilidade aí. Então, vale para todos. Não existe essa regra de corte, não. Legal. Mais alguma pergunta bacana? Eu não estou conseguindo visualizar aqui as perguntas dos nossos convidados. Gabriel, será que o Gabriel está por aí? Gabriel, você consegue ter acesso? O pessoal que me conhece que tem o WhatsApp nosso, meu, do Ricardo, qualquer um também, se quiser mandar pelo WhatsApp, a gente dá um jeito aqui de ler também. Eu estou... De qualquer forma... Aqui, ó, o Gabriel respondeu aqui, ó, não tem perguntas. E de qualquer forma, eu acho que assim, o tempo também já está se fechando aqui, então estamos cumprindo com a 1 hora do webinar, que é o ciclo ideal aí para a gente começar um assunto. Sabemos que é um assunto tão amplo e tão complexo que certamente a gente não conseguiria esgotar em 1 hora, né? Então, certamente é algo que fica mais uma referência aqui e os dados de contato tanto da RCV quanto da IRCO. Esse webinar também vai para o nosso canal IR Connection no YouTube na segunda-feira, então se vocês quiserem também fica como um material de referência para mais uma vez acompanharem ou até mesmo compartilharem, né? E já deixo aqui meu agradecimento novamente, tanto para o Kleber, nosso parceiro aí de segurança, nosso escudo contra esses perigos cibernéticos que estão cada vez mais em alta no mercado, né?
e ao Ricardo também para fazer as suas saudações e a gente encerrar aqui o webinar. Então. Bom, eu queria, antes de mais nada, agradecer Flávio, agradecer o Kleber, também por essa oportunidade de estar participando. Interessantíssimo tudo que a gente falou aqui. O assunto, como eu disse, é um assunto do momento, de interesse de todos. Achei muito bacana a apresentação, Kleber, foi bem didática. E, mais uma vez, deixar meu agradecimento e dizer a todos que tenham uma boa noite e até a próxima. Com fé em Deus. É isso aí. Obrigado, Flávio, Ricardo. Só preciso dizer que eu tenho uma admiração enorme por vocês, Flávio, Eduardo e Carlos, né, por segurar essa empresa aí. E realmente é um orgulho poder participar desse evento com vocês. Muito obrigado. Legal, obrigado. Valeu, senhores. Obrigado aí a todos os participantes. Um forte abraço. Boa noite. Até logo, Valeu, boa até noite, mais. gente. Valeu.